Então, pessoal, nós vamos aqui, né? Vocês, nossos estudantes aí, alunos aí do 9º ano, a gente vai fechar com essa videoaula, né, a revisão de todos os conteúdos de ciências destinados aí a vocês, né, nossos estudantes aí do 9º ano, certo? Então, ó, são assuntos que a gente vai ver o seguinte, tá? São assuntos que têm a ver com a conservação, a preparação e a conservação dos alimentos, né? Algo diretamente relacionado à manutenção da nossa saúde, né? Se esses alimentos estiverem devidamente preparados, né? Devidamente, como está posto aí, conservados, isso é uma preocupação para garantir a nossa saúde. E quando a gente estuda também sobre alimentos, tem um problema que não deveria existir, mas infelizmente tem, que é o problema do desperdício. E aí, os conteúdos que vocês estudaram, uma parte deles fala justamente como é que nós poderíamos dirimir, né, diminuir e evitar esse desperdício, né, de alimentos e fazer uso, né, digamos assim, desses restos de alimentos. Então, basicamente, nós vamos repassar novamente aí por todos esses assuntos aí que vocês estudaram nesse momento, tá ok? E aí a gente vai começar aqui com uma primeira técnica de preparação, digamos, de conservação dos alimentos, tá certo? Bora dar uma olhada aqui. Essa técnica, pessoal, é a técnica do salgamento. Pelo amor de Deus, não vão errar isso. Salgamento, o nome já está dizendo, vamos preparar, né, os alimentos utilizando o sal. E por que que o sal permite que a gente consiga, fazendo uso dele, preparar os alimentos? Bora ver aqui, ó. Aqui, como estão vendo, é uma carne salgada, né? Carnezinha muito parecida, que é uma carne que está sendo preparada para um churrasco. Tá ok? Então, ó, a carne cheia de sal. Por que que essa técnica aqui de salgamento tem a ver com a preparação dos alimentos? Inclusive, vocês podem ver em alguns supermercados, ó, eu trouxe aqui o exemplo de um bacalhau, que é um peixe, né, que não é pescado, certo? Nos nossos mares, no nosso país, ele vem de longe. E ele vem salgadinho desse jeito aqui, ó, e pode passar dias dessa forma, sem ficar na geladeira, e ele vai ficar aí devidamente conservado. E isso por conta do sal. Mas por que que o sal ajuda a conservar, a preparar os alimentos? Existe uma explicação biológica, que é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Então vamos imaginar aqui, ó, o meu bife, e aí eu vou salgar esse bife. Tá certo? Ó, como vocês estão vendo aí, estamos salgando o bife. Estamos colocando muito sal na nossa carne, muito sal no nosso bife. E aí o que que acontece? Nós vamos entrar aqui, ó, no mundo microscópico do bife. Tá certo? Para entender essa lógica aí. Né? Salgando mais ainda, estou achando pouco. Salguei mais. O que é que acontece? O que acontece, pessoal, é o seguinte. Geralmente as carnes podem estragar. Tá aí, ó. Pela ação aí de bichinhos como esses aqui, micro-organismos, que são as bactérias, certo? Elas podem se multiplicar na carne e aí produzir substâncias tóxicas e elas acabam estragando a carne. A carne não fica boa para o consumo mais e nem experimentem ver algo diferente. Mas a bactéria, como vocês estão vendo aqui, o que é uma bactéria? A bactéria é um indivíduo formado por uma célula, né? São seres aí procarióticos, né? São seres que não possuem um núcleo organizado e está aqui a bactéria. Nós temos sal, digamos assim, dentro da bactéria, como também temos fora. Porém, como essa bactéria, vamos supor que essa bactéria esteja aí num bife, numa carne que estava muito salgada, é natural, pessoal, que fora da bactéria, ou seja, na carne, ó, tenha mais sal do que dentro da bactéria. A bactéria também, ela tem água dentro e ela tem água fora, certo? Mas vamos entender uma lógica aqui. A lógica que eu quero que vocês entendam é que quando você salga a carne, caso lá tenha uma bactéria, vai ficar uma quantidade de sal muito maior fora do que dentro. E aí, bora ver o que é que vai acontecer. Ó, esse aqui, o azulzinho aqui, são as moléculas de água. Quando você tem mais sal, mais soluto, fora da célula do que dentro da célula, perceba que aqui tem menos sal, tem menos soluto, e fora tem mais sal, tem mais soluto, olha o que é que vai acontecer com a água. A água começa a sair da célula. E aí, pessoal, se a água começar a sair da célula, os seres vivos morrem, né? Eles vão se desidratar e vão morrer. Então tá aí a lógica de salgar a carne, né? Porque aí, ó, o que é que vai acontecer com a bactériazinha? Um abraço, morreu. Porque quando você salga, fora da bactéria, fora da célula,
né, na carne, vou ter muito mais sal do que dentro da célula, dentro da bactéria. Essas bactérias vão começar a perder água e elas acabam morrendo. Então, por isso que a técnica de salgamento é uma técnica, né, de preparação dos alimentos e uma técnica na qual a gente consegue manter os alimentos conservados aí por um bom tempo, né? Tanto é que no passado também da história do nosso país se fazia algo para conservar as carnes, né? Não tinha geladeira, não tinha gelo, né, para colocar nos isopores e viajar com essas carnes. As carnes geralmente eram todas muito bem salgadas, né, para ficarem conservadas e chegarem no destino final, né, de uma forma que as pessoas pudessem consumi-las. Tá feito? Então essa é a técnica do salgamento. E aí, meu povo, nós vamos passar aqui agora para a segunda técnica de preparação dos alimentos, né, de conservação dos alimentos, que é a defumação. Vamos ficar ligado aí na palavra. Então bora ver aqui o que é que diz esta técnica chamada aí de defumação. O nome já diz muita coisa, para mim já diz. Vou me lembrar de alguma coisa importante, né, uma pista importante no próprio nome da técnica. Então bora ver aqui o que é que diz, ó, defumação. Olha aí como é que é formada a palavra defumação. Tem fumaça no meio. Então já se lembrar que a técnica da defumação é uma técnica de preparação, de conservação dos alimentos, que nós vamos usar o que? A fumaça. Tá certo? Ó, a fumaça. Então bora ver aqui como é que funciona esta técnica chamada defumação. Primeiro que vocês olhem para a imagem, né? Nós temos aí peças de carne e essas peças de carne elas estão, ó, em meio à fumaça. Tá certo? Elas estão acomodadas no espaço e nesse espaço alguém está queimando alguma coisa e essa queima está produzindo a fumaça. Essa fumaça, primeiro, não é uma fumaça que vem da queima de qualquer árvore, não, né? É a queima da madeira de algumas árvores especiais. Então, pelo amor de Deus, não vão sair queimando papel, todo pedaço de pau que vocês tiverem na casa de vocês. Eu vou fazer o alimento defumado. Não faça isso, né? Tem que dominar a técnica, mas vamos ao que interessa. Essa técnica, pessoal, ela, né, utilizando da fumaça, a fumaça impregna na carne. E quando a fumaça, digamos, impregna, é incorporada na carne, essa fumaça tem substâncias químicas. E essas substâncias químicas podem ter uma ação antimicrobiana. Veja aí, antimicrobiana, ou seja, contra micróbios, contra bactérias, contra outros micro-organismos que podem estar na carne ou se instalar na carne, estragando essa carne, né, tornando ela imprópria para o consumo. Por isso que ela é usada para preparação do alimento. Resumidamente, né, as substâncias, pessoal, dessa fumaça, elas reduzem a velocidade do processo de oxidação, e a oxidação é quando algumas moléculas, no caso aí as moléculas, né, as substâncias que compõem a carne, se essas moléculas forem oxidadas rapidamente, né, as moléculas da carne perdem suas propriedades e a carne vai perdendo, né, a sua propriedade, a sua aptidão para o consumo. Né, a carne deixa de ser uma carne própria para o consumo, porque ela vai estragar. Então a oxidação tem a ver em preservar realmente. E, inclusive nessa técnica, né, ajuda-se a manter o sabor da carne. Agora um detalhe, né, comer demais, comer com muita frequência alimentos defumados não é uma coisa muito positiva para a nossa saúde. Por quê? Como eu falei, ó, nessa fumaça existem substâncias antimicrobianas e essas substâncias não só elas vão atuar sobre os micróbios que podem estar na carne, mas elas podem, pessoal, algumas dessas substâncias até serem consideradas substâncias cancerígenas, tá certo? Então essa é a técnica aí da defumação. E aí vamos ficar ligado, preparar a carne, conservar a carne ou os alimentos, mas geralmente isso é feito com carne, por isso que eu estou falando muito carne, né? Porque a defumação é uma técnica onde eu uso a fumaça para preparar e conservar um alimento, em especial as carnes, tá bom? Aqueles embutidos, né? Como algumas linguiças, alimentos daquele tipo salame, certo? Geralmente está voltado para a preparação da carne, essa técnica é chamada de defumação. E aí assim, ó, tem um ponto em comum entre a técnica da defumação e do salgamento que eu queria reforçar aqui com vocês nessa revisão. É porque é o seguinte, pessoal, tanto a defumação quanto o salgamento são técnicas que de uma forma ou de outra vão levar ao alimento a perder água. E perdendo água, a gente sabe que sem água, sem vida. Não existe ser vivo que conhecemos hoje, pode até ser que apareça em algum lugar, mas o que a ciência conhece hoje
Não havendo água, não há vida. E no salgamento vocês viram, quando eu jogo sal sobre a carne, eu faço com que fora das células tenha mais sal do que dentro. E se tiver uma bactériazinha lá andando por aquela carne, tendo mais sal fora da célula da bactéria do que dentro da célula da bactéria, ela vai perder água e ela vai morrer. Na defumação, se eu estou produzindo fumaça, eu estou queimando alguma coisa. Então, naquele local onde está havendo a defumação e eu estou queimando, se eu estou queimando, tem calor. Se eu tenho calor, os alimentos que estão ali, eles também vão perder água. E aí, só para relembrar, entender a importância da água nessa história. Nós temos aqui, digamos, o nosso passado distante, quando nós éramos embriões. Lembrar aqui a criança da nossa infância, a nossa idade, idade adulta, e o nosso futuro, uma idadezinha mais avançada, a melhor idade. Perceba que quando nós estamos no estágio embrionário, basicamente 100% do nosso corpo é água, o nosso peso é água, tá certo? Basicamente, quase isso, é claro, quase 100% é água. Quando avançamos do desenvolvimento embrionário, da fase de embrião para a infância, basicamente aí 70% a 80% do nosso corpo é água. Olha a importância. Se a água não tivesse importância, nós não teríamos um percentual tão grande de água compondo o nosso corpo, o nosso organismo. Agora, à medida que a idade vai avançando, o percentual de água diminui, mas ainda assim, um adulto, por exemplo, ele deve ter em torno aí de 60%, 70% de água, e na velhice, esse percentual diminui, digamos aí para quase 50% de água, em torno disso, há essa redução de água. De todo feito, vejam que boa parte dos organismos, dos seres vivos, o peso é água, tá certo? Costumo brincar aí até com vocês. Imagine uma pessoa que pese 100 quilos. Se eu tiro a água dessa pessoa, e se a água representar nela 70%, se ela pesa 100 quilos, tirando 70%, que ela vai ficar 30 quilos, seria o peso dela tirando a água. Imagine uma pessoa que não pesa nem 100 quilos. Tirou a água, fica ali só o nome e o endereço. Então perceba que a água tem uma importância muito grande. E se eu retiro ela dos alimentos, eu ajudo a conservar, a preparar esse alimento, para que ele possa ser utilizado algum tempo depois, porque sem água no alimento, os micro-organismos, que são os grandes responsáveis por estragar, digamos assim, o alimento, não vão poder ali se instalar ou sobreviver. Tá feito? E passamos agora para o nossa terceira técnica de preparação dos alimentos, e a gente vai falar agora da técnica do congelamento, muito conhecida essa. Acredito que todos conhecem, inclusive na sua casa, devem usar muito essa técnica de preparação, de conservação dos alimentos, ao colocar aquela carne que você compra no congelador, ao preparar aquelas verduras e guardar no congelador. Então vamos entender aqui. Primeiro, fazer uma revisão aqui com vocês e lembrar o seguinte: a matéria ela pode estar em 3 estados, o estado líquido, o sólido e o gasoso. Então o congelamento tem a ver com gelo, tem a ver com um desses 3 estados da matéria. E aí vamos imaginar aqui um recipiente com água, e aí nós temos as moléculas de água. As moléculas de água no estado líquido, e o congelamento vai ter muito a ver com a questão justamente da água também presente nesses alimentos, ou talvez nos micro-organismos, nos micróbios que estão nos alimentos. A água no estado líquido, pessoal, olha como é que ela se movimenta. Ela tem uma certa liberdade, na qual as moléculas podem estar passando, digamos assim, umas pelas outras, que é o que caracteriza o estado líquido. E aí, pessoal, os seres vivos são formados por célula. Nessas células, substâncias precisam circular por dentro da célula, precisam entrar e sair da célula, e para que isso possa acontecer, digamos assim, a água que está nos seres vivos, ela precisa estar no estado, portanto, o que? Líquido. Imagine o nosso sangue, que é responsável por garantir, levar oxigênio para todas as células, retirar o gás carbônico, levar os nutrientes para todas as células, remover as excreções, mandar para o rim e isso sair fora do corpo. Mas o sangue, que é formado, é claro, boa parte dele por água, ele consegue fluir pelo nosso organismo, permitindo que isso tudo aconteça. Mas a água do sangue está no estado que? Líquido. Se a água, portanto, dos seres vivos ela sair do estado líquido, e essa água, por exemplo, vejamos aqui,
passar para o estado sólido, perceba que as moléculas de água se organizam de uma forma onde o movimento delas é muito pequeno, que praticamente elas se organizam de uma forma fixa, né? E quando a água passa, portanto, do estado líquido para o estado sólido, essa arquitetura aí que a água vai ter, formando, digamos assim, os cristais de gelo, se isso acontece dentro das células, esses cristais de gelo vão perfurar, vão lesionar, vão destruir as células. Então é por isso que quando você, por exemplo, pega uma carne que você comprou, né, acabou de trazer do açougue, bota essa carne dentro do congelador, tanto a água que está dentro das células que formam a carne, quanto a água que está dentro das bactériazinhas, dos micróbios que estejam nessa carne, essa água dentro das células vai congelar, a água, como vocês viram, vai mudar a arquitetura dela, formando os cristais de gelo e vai perfurar e danificar, certo, essas células. E sendo as células dos micróbios, né, dos micro-organismos, a gente vai conseguir fazer com que eles morram. E aí eu consigo preservar, consigo conservar o alimento. É claro que o congelamento tem outras vantagens, né? Ele garante a textura da carne e dos alimentos, ele garante também demais o sabor, tá certo? Então essa é mais uma técnica, né, de preparação dos alimentos chamada de congelamento.